Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. É um privilégio muito grande poder, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus. E eu peço que os irmãos façam uso de suas Bíblias, abrindo a carta da epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, nós iremos falar sobre esse capítulo. Os irmãos encontraram? Acompanhem comigo a leitura bíblica que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, que de os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Amém. Convido você para que curve sua cabeça por um instante. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, rogando, Deus, que o Senhor fale conosco. Continue, ó Deus, a nos instruir. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que sejamos alimentados e que possamos edificar uns aos outros. Fale conosco, ó Deus, que através do Teu Espírito Santo nós não endureçamos os nossos corações e possamos sair daqui, ó Deus, alimentados espiritualmente, desafiados e preparados, ó Pai, para todo e qualquer trabalho que o Senhor tem preparado para nós, pois sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que nós te rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O título dessa mensagem é Filhos de Abraão somente pela fé. Filhos de Abraão somente pela fé. O capítulo 3 da epístola aos Gálatas trata de um dos maiores problemas que a igreja primitiva enfrentou. A história nos mostra que Jesus nasceu de uma nação hebraica, ou seja, Jesus era hebreu. Os 12 apóstolos eram todos hebreus ou judeus, dependendo da maneira como que você definir esses termos. De maneira que o Evangelho ele é pregado para os primeiros cristãos dentro de um contexto hebraico, dentro de um contexto judaico, ou seja,
as pessoas que passaram a ouvir a mensagem de Jesus Cristo, elas eram pessoas que primeiramente já conheciam a mensagem de Deus parcialmente. Parcial no sentido de que eles ouviram tudo aquilo que fora pregado através dos profetas, em especial de Moisés, que era tido como o maior e o principal dos profetas. Então, o cristianismo, ele nasce dentro de um contexto hebraico. Isso explica, por exemplo, uma dúvida que muitos cristãos têm. Eles dizem: por que é que no começo da era cristã, quando se pregava o Evangelho, as pessoas podiam ser batizadas no mesmo dia que aceitavam a Jesus? No mesmo dia que eles professavam a sua fé em Deus, eles eram batizados. E por que é que as igrejas hoje exigem que se façam cursos preparatórios para batismo? A explicação é exatamente essa. O contexto judaico fazia com que aquelas pessoas que ouvissem não tivessem que ser ensinadas tanto como elas precisam ser ensinadas hoje. Por quê? Porque elas já tinham toda uma formação bíblica do Antigo Testamento, que é algo que não acontece hoje. Ou seja, as pessoas se esquecem de que o Evangelho, quando ele começou pregado por Jesus, ele começou sendo pregado na nação de Israel primeiro. A prática, por exemplo, do apóstolo Paulo, que é o responsável pela escrita dessa carta, ele diz, por exemplo, em Atos capítulo 17, versículo 2. Em Atos capítulo 17, versículo 2, Paulo diz o seguinte: ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. Segundo o costume, que costume? Judaico. Ele foi ter com eles quem? Os hebreus. Que dia? 3 sábados, porque eram nos sábados que os judeus se reuniam. Ou seja, Paulo, antes de pregar o Evangelho em qualquer cidade que ele ia, ele iniciava a sua pregação visitando uma sinagoga. E a partir da sinagoga, ele pregava a Cristo. Se ele não fosse bem recebido naquela sinagoga, ele sairia e iria procurar outros lares, mas ele começava a pregação em uma sinagoga. Ou seja, primeiramente apresenta o Evangelho para os judeus, para os hebreus, e depois para os não hebreus, que na Bíblia, no Novo Testamento, são chamados de gentios. Não apenas isso, o próprio Jesus Cristo, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Lucas 24, nos versículos 46 e 47, Jesus diz o seguinte: está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Preste bem atenção agora, começando por Jerusalém. Então vocês veem que a prática de Paulo era a prática de Jesus. Comece a pregar a Cristo primeiro por Jerusalém, ou seja, a capital religiosa de Israel, e depois vocês vão aos não judeus, aos não hebreus para pregar. De maneira que praticamente todos os primeiros cristãos, eles antes de serem cristãos, eles eram primeiro judeus, eles eram primeiro hebreus. De maneira que o cristianismo, ele nasce naquilo que nós chamamos de uma religião judaico-cristã. Ele tinha elementos que foram ensinados do judaísmo, que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento, e depois uma nova revelação de Cristo, o Novo Testamento. O conflito, então, que eu falo que Paulo está tratando no capítulo 3 de Gálatas é esse. Quando Jesus chega para ensinar, Jesus naturalmente começa a ensinar aquilo que Moisés ensinou, mas Jesus apresenta
uma interpretação diferente, ou melhor dizendo, Jesus apresenta a interpretação correta da lei. Por exemplo, através de Moisés, Deus havia dito: não adulterarás, não cometerás adultério. Os judeus, os hebreus sabiam que aquilo era contrário à lei de Deus, mas Jesus, quando ele chega, ele apresenta uma interpretação que não era tida, não era admitida entre os judeus. Jesus diz o seguinte: não apenas isso, mas o homem que no seu coração desejar a mulher do seu próximo, eu digo que ele já cometeu adultério em seu coração. Esse entendimento que Jesus passa a dar para os mandamentos antigos eram diferentes, eram totalmente diferentes. Jesus havia dito: amarás o teu próximo. No Antigo Testamento, essa expressão amarás o teu próximo era entendida pelos judeus como basicamente amar um outro judeu, amar um outro hebreu. Ou seja, quem era da minha família espiritual, quem fazia parte da minha nação, quem falava a minha língua, quem possuía a minha religião, esse é o meu próximo e é esse que eu devo amar. Os demais não são os meus próximos. E Jesus chega para eles e diz: não apenas os hebreus são seus próximos, mas todas as outras pessoas das outras nações também são os seus próximos e vocês devem amá-los. De maneira, meus amados irmãos, que embora Jesus estivesse dando continuidade ao ensinamento de Moisés, ao mesmo tempo que Jesus dava continuidade, Jesus estava criando uma descontinuidade. Ou seja, Jesus estava falando: o que Moisés falou é verdade, mas não apenas isso. A explicação é um pouco mais profunda, a explicação é um pouco diferente da maneira como vocês têm aprendido até aqui. De maneira que quando Jesus começa a explicar essas coisas, começa a haver um grupo que vê em Jesus o grande intérprete da lei, e o outro grupo que começa a ver Jesus como se Jesus fosse um rival, um oponente de Moisés. Os judeus colocam Moisés como o maior intérprete da lei e começam a ter Jesus como seu inimigo. O evangelho começa a ser pregado não apenas entre judeus, mas entre não judeus também, ou seja, entre gentios. E quando um gentio, ou seja, um não judeu, aceita Cristo, a maioria da igreja era hebraica, a maioria da igreja era composta de judeus. Aí começa então a se discutir o seguinte: eu não sou judeu, mas eu estou em uma igreja em que a maioria são judeus. E os judeus guardam o sábado, os judeus se circuncidam, e agora? Eu também devo guardar o sábado? Eu também devo me circuncidar? E os judeus vão dizer: sim, se você não fizer essas coisas, você não será salvo. E Paulo, ele começa a dizer: não é bem assim. Vocês não são obrigados a seguir essas normas estipuladas por Moisés. E então, meus amados irmãos, vai acontecer aquilo que na história da igreja é chamado o primeiro concílio da igreja. Ou seja, a primeira reunião da igreja, em que a igreja vai discutir se os cristãos devem seguir os rituais judaicos ou se os cristãos têm liberdade para cultuar e seguir a Deus de uma maneira totalmente diferente. Em Atos capítulo 15, os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Preste bem atenção. O grupo dos judeus dentro da igreja estava dizendo: se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos.
Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Esse problema ficou tão grande, tão grave, que Paulo e Barnabé vão ter que ir até Jerusalém para conversar com Tiago, irmão de Jesus Cristo, para conversar com Pedro, para conversar com o que eles chamavam de as colunas da igreja, os principais líderes da igreja, para decidir: nós devemos pregar o evangelho para os gentios ou não? Eles são obrigados a seguir os mandamentos judaicos ou não? Nós sabemos pela história bíblica que eles optaram, segundo a orientação de Deus, de que os gentios não eram obrigados a seguir à risca todas as leis, todos os mandamentos judaicos. Mas existiam, ou seja, imagine que Paulo está escrevendo para Gálatas, mas na igreja de Gálatas imaginemos aqui, por uma questão de analogia, que a igreja tivesse 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, provavelmente uns 70 eram judeus e uns 30 eram gentios, não judeus. Esses 70 judeus olhavam para aqueles outros 30 e falavam: vocês precisam se circuncidar, vocês precisam seguir a lei de Moisés. E aqueles 30 falam: mas eu sou grego, eu não sou judeu, mas eu sou macedônio, eu não sou judeu, mas eu sou egípcio, eu não sou judeu, por que é que eu preciso fazer isso? E então Paulo chega para eles e diz o seguinte, versículo 1, Gálatas 3:1: ó insensatos Gálatas, vocês são tolos, porque quem foi que os enfeitiçou? Aí ele diz: vocês não viram Jesus Cristo sendo colocado na cruz? E agora vocês estão tirando a base que é Jesus Cristo para colocar a base em Moisés e na lei. A base da salvação não é Moisés e nem é a lei. A base, o fundamento da salvação é Jesus Cristo, através da fé. Somente através da fé. E aí Paulo ele vai começar a desenvolver a teologia para dizer o seguinte: a lei só foi criada para mostrar o defeito, o erro. Quanto mais leis existem, meus amados irmãos, significa que mais defeitos serão apresentados. A lei não, preste bem atenção, a lei diz que nós não podemos passar no farol vermelho, correto? O semáforo vermelho está lá, você não pode passar, é lei. Mas se você passar, o que a lei vai dizer? Você cometeu uma infração, você vai receber uma multa. Mas ela te ensina a melhorar? Não necessariamente. A lei está lá só para apontar que você fez algo errado. E Paulo vai usar esse argumento para dizer: a lei era necessária, mas a lei nunca salvou. E então Paulo vai fazer uso de Abraão. E Abraão, no capítulo 11 de Hebreus, ele é tido como o pai da fé. Abraão ele é tido como o fundador do judaísmo. Todos os judeus consideram até hoje Abraão como seu pai. Então, sabendo disso, porque o próprio apóstolo Paulo é também ele um hebreu, um judeu, ele olha e diz o seguinte: vamos ver como é que Abraão foi salvo. E aí ele vai dizer o seguinte: Abraão, ele foi chamado por Deus de que cidade? Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Logo, Abraão não nasceu judeu. Abraão nasceu dos caldeus. Logo, Abraão era estrangeiro. E Deus chamou Abraão e disse: sai do meio da tua casa, do
do meio da tua família, do meio da tua parentela, e vá para uma cidade que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Abraão seguiu a Deus. Abraão saiu da sua casa, Abraão saiu da sua nação, Abraão saiu do meio dos seus parentes por um motivo somente. Qual é esse motivo? A fé. Abraão acreditou em Deus e ele saiu. E não apenas isso, a Bíblia diz então que depois Deus faz um grande teste com Abraão, e ele diz o seguinte: você vai ter um filho. Abraão era avançado em idade, ou seja, Abraão era um idoso. A Sara, sua esposa, era avançada em idade, ou seja, ela era idosa. E Deus falou: vocês vão ter um filho. E eles tiveram um filho por quê? Pela fé. Ou seja, Abraão saiu da sua casa pela fé, Abraão teve um filho pela fé, e depois Deus diz o seguinte: você precisa sacrificar o teu filho, o teu único filho. E Abraão apresenta o filho dele de que maneira? Pela fé. Então Paulo diz o seguinte: Abraão nunca foi justificado, Abraão nunca foi salvo, Abraão nunca se tornou amigo de Deus porque ele seguiu a lei, porque a lei veio com Moisés, e Abraão viveu milhares, Abraão viveu muitos anos antes de Moisés. Se Abraão foi salvo e não existia lei, significa que Abraão foi salvo pela fé e não pela lei. E se Abraão foi salvo pela fé, vocês também precisam ser salvos pela fé e não pela lei. E aí Paulo então vai dizer o seguinte: os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que possuem o sangue, a sua genealogia de Abraão, mas são aqueles que, da mesma maneira como Abraão teve fé, também tem fé. Toda e qualquer pessoa que tiver fé em Jesus Cristo, ela passa a ser um filho de Abraão, um descendente de Abraão. Paulo sabia que aquelas pessoas se consideravam descendentes de Abraão pelo sangue e não pela fé. E Paulo muda tudo isso e diz: os verdadeiros filhos de Abraão são os que acreditam, são os que têm fé. E então, meus amados irmãos, no capítulo 3, versículo 11, ele diz o seguinte: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Memorize essa expressão bíblica, essa frase: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa frase é importantíssima, porque Martinho Lutero, ele começou uma reforma. Essa reforma é chamada de reforma protestante. É através de Lutero que nós temos toda uma linhagem de igrejas protestantes, dessa linhagem da qual nós também somos descendentes. E Lutero, ele tinha 5 pilares na reforma. Nós não vamos falar sobre isso, mas um dos pilares dele era esse: somente pela fé. A salvação é somente pela fé. Ele tinha 5 expressões: somente a graça, somente Jesus Cristo, adoração somente a Deus, somente a fé. Um desses pilares é esse: somente a fé. E ele se baseou em versículos como esse que nós acabamos de ler agora: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então ele diz: não acreditem no que os seus irmãos hebreus estão dizendo, que vocês precisam se circuncidar. Ele quer dizer o seguinte: a circuncisão agora, Jesus falou que não é mais na carne, mas é no coração. Você não precisa fazer essas coisas. Preste bem atenção. Quando nós falamos isso, algumas pessoas podem ter um entendimento equivocado e pensar: mas será então que nós não devemos seguir regras nenhuma? É isso que ele está dizendo? Que nós não precisamos de regras? Não,
Nós precisamos de regras e precisamos seguir essas regras. O que Paulo está dizendo é: ninguém é salvo por seguir regras, porque nunca ninguém vai conseguir ser perfeito a ponto de não quebrar uma dessas regras. Se nós, ao obedecermos, em algum momento nós vamos quebrar uma regra, significa que nós não vamos ser salvos por seguir regras, nós vamos ser salvos por crer em Deus. Quem crê, a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem crê. A salvação acontece pela fé. E é isso, meus amados irmãos, que nós devemos lembrar, nós devemos exercitar e aumentar a nossa fé. A salvação acontece pela fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que faz com que alguém deixe de ser salvo é exatamente o fato dessa pessoa não ter fé. Porque quem tiver fé será salvo. Quem não será salvo? Exatamente aquela pessoa que não tiver fé. E Paulo vai dizer então: creiam em Jesus somente, acreditem em Jesus somente. É essa a base, é esse o fundamento da salvação de todas as pessoas. Recorde-se que quando Jesus se encontrava com algumas pessoas, Jesus muitas vezes dizia o seguinte: eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação. E o que Jesus dizia para aquela pessoa? Seja feito conforme a tua fé. Seja feito, ou seja, receba o milagre, receba a cura, receba a libertação na medida da tua fé. Lembram da mulher com fluxo de sangue? Quando ela foi até Jesus e ela tocou em Jesus, o que Jesus falou para ela? Eu senti que virtude saiu de mim. Mas por que a virtude saiu de mim? Porque aquela mulher acreditou que Jesus podia curá-la. Ou seja, aquela mulher teve fé. Teve fé. O que Paulo está querendo dizer é: tenhamos fé, vamos depositar a nossa fé em Deus. Jesus mesmo disse: nós realizaremos cada vez mais coisas, dependendo do tamanho da nossa fé. Dependendo do tamanho da nossa fé. Abraão fez o impensável. Abraão ofereceu o seu filho. Ao oferecer o seu filho, nós sabemos que Deus não estava interessado em Isaac. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar a Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Por quê? Porque Jesus, quando ele resumiu a lei, ele disse o seguinte: a lei, os profetas amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e depois o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo. Abraão precisava amar a Deus mais do que ele amava o seu filho da promessa, Isaque. E para fazer isso, Abraão precisava ter fé. Precisava de fé. Um dos pontos centrais do capítulo 3 de Gálatas é que Paulo quer dizer: não pensem que seguir regras irá salvar alguém. O que salva é a fé. Quantos aqui, eu acredito que todos, já ouviram uma mensagem, já ouviram um ensinamento em que um pastor ou um líder falou sobre os dois ladrões da cruz que estavam ao lado de Jesus? Nós sabemos que um daqueles ladrões, os dois ladrões começaram satirizando, tirando sarro de Jesus, mas de repente um daqueles ladrões passou a acreditar em Jesus e a ter fé, e ele disse o seguinte a Jesus: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no paraíso. E que Jesus olha para ele e diz: eu te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso.
Bíblia não vai dizer, mas o simples fato daquele ladrão estar sendo crucificado significa que aquele era um dos piores tipos de ladrão. Por quê? Porque a crucificação só era a punição para quem cometesse pecados ou erros gravíssimos. Se aquele homem estava sendo crucificado, é porque ele tinha cometido erros graves. Ou seja, aquele homem não era um seguidor da lei, aquele homem era um infrator da lei. Ele tinha cometido tantas infrações que ele tinha acabado na cruz. Aí, meus amados irmãos, aquele homem diz apenas uma palavra: Senhor, com fé no seu coração, lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Aquilo foi o suficiente para Jesus olhar para ele e dizer: eu te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo por obedecer alguma regra, meus amados irmãos? Que regra que ele obedeceu? Nenhuma. Ele nem sequer teve tempo de obedecer regra alguma, mas ele teve fé, e da mesma maneira que ele teve fé, ele disse: a fé lhe é imputada como justiça. Da mesma maneira que Abraão teve fé, aquele ladrão na cruz teve fé, e a partir do momento que aquele ladrão na cruz teve fé, o que ele se tornou? Ele se torna um filho de Abraão, uma pessoa que vai receber todas as bênçãos que Deus promete. Meus amados irmãos, o principal ponto então é esse: que eu e você tenhamos fé, que eu e você buscamos a aumentar a nossa fé, e que eu e você possamos fazer algo que às vezes nós deixamos de fazer. Que nós oremos a Deus para dizer o seguinte: se eu tenho fé para a salvação, Deus, agora eu quero ter fé para outras coisas. Eu quero ter fé para a cura, eu quero ter fé para a libertação, eu quero, Senhor, ter fé para ver os meus familiares que não são salvos serem salvos. Eu quero ter fé para ver os meus amigos e pessoas que eu conheço que estão vivendo uma vida equivocada, para que eles mudem. Eu quero ter fé para que essas coisas aconteçam. Tudo depende da nossa fé. E, meus amados irmãos, a Bíblia diz então: oremos para que nós tenhamos mais fé, para que a fé nos traga ousadia, para que a gente possa orar pelos nossos parentes, para que nós possamos abençoá-los, para que nós possamos orar pelas nossas famílias, para que nós possamos orar ainda mais pela nossa igreja, para que nós possamos orar pela nossa nação, e nós possamos ver mudanças acontecendo, para que nós possamos experimentar milagres, cura, salvação. E nós podemos dizer: por que é que algumas coisas não acontecem? Elas não acontecem porque podem não ser a vontade de Deus, mas elas também não acontecem porque muitas vezes eu e você não temos fé que isso pode acontecer. E ele diz: vocês são salvos pela fé, mas não para somente na salvação. Deus tem muitas outras bênçãos que Ele quer e gostaria de nos conceder, mas a maneira que Deus trabalha é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé agradamos a Deus. Com fé nós movemos a mão de Deus, com fé as coisas acontecem. Curvem as suas cabeças. Pai, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus, pela maneira como o Senhor enviou o apóstolo Paulo para nos lembrar disso, que a salvação é pela fé. Senhor, aumente a minha fé, ó Pai, aumente a nossa fé, ó Deus, como igreja, como família, como povo de Deus, para que todos nós possamos experimentar cada vez mais bênçãos da tua parte, Pai. Aumente a nossa fé, Deus. Faça de nós homens e mulheres que possuem cada vez mais fé, fé no sobrenatural. Fé no sobrenatural, Deus. Pai, essa oração é para dizer, ó Deus,
Se o meu marido, Deus, ele não é crente, eu quero orar, eu tenho fé que o Senhor pode alcançá-lo, que o Senhor pode mudar. Se a minha mulher, se a minha esposa não for cristã, eu quero fazer essa oração com fé, pedindo para que o Senhor aumente a nossa fé, sabendo que o Senhor pode alcançar essas pessoas. Seja qual for a minha necessidade, seja qual for a tua ou a nossa necessidade, nós sabemos que o caminho é pela fé. E se a tua vontade, ó Pai, não for para que alguma coisa se aconteça, saberemos que a tua graça, ó Pai, é o bastante e o suficiente para nós. Te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.